Corinthians goleia, vence e convence com Vitor Pereira, Júnior Moraes a poucos detalhes de ser anunciado. Confira quais são. Pedrinho vê com bons olhos uma volta ao Brasil, segundo o jornalista, e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, 5 a 0 na arena e que seja o primeiro de muitos do Vitor Pereira, né? Depois de ter passado o maior perrengue contra o São Paulo, o português se redimiu perante a Fiel e somente com 2 semanas de trabalho já viu o time jogando praticamente do jeitinho que ele quer. Marcação-pressão em cima do adversário com a bola, posse de bola acima de 60% e um time que não tem limite quando o assunto é fazer gol. Se der pra fazer mais um, eles vão fazer e foi assim até o último minuto. Sinceramente, gostei muito desse jogo. Parecia que estava tão fácil, com tantas chances reais de gol, que até quem saía do banco marcava também. O Adson, que entrou no meio do jogo, mostrou para que veio, fez o gol e ainda saiu com uma assistência para o Mantuan, que também saiu do banco. O Cantígio, que praticamente mudou o rumo da partida, né? Entrou ainda no primeiro tempo porque o Du estava ameaçado de ser expulso. Enfim, todo mundo que entrou, todo mundo que jogou foi realmente muito bem, não tem muito o que criticar. Agora, só uma observação aqui, né? Diferente do time do Silvinho, que a gente era o time com menos faltas no Campeonato Brasileiro, o time mais fair play do campeonato, né? Chegamos até a receber esse prêmio. Com o português, isso tem tudo para mudar, porque o time marcando em cima do adversário com a bola, vez ou outra vão acabar chegando mais pesado e cometendo a falta. Então, talvez amarelos e até vermelhos comecem a sair com mais frequência. Enfim, já que eu tô falando em falta, né? Não dá para esquecer de falar da falta de futebol do Roger Guedes. Mais uma vez passou em branco na partida, saiu irritado de campo porque não fez nenhum dos 5 gols e pior que isso, teve mais de 3 chances reais para fazer o dele e só em uma que ele acertou o gol. Nas outras, ou ele queria entrar com bola e tudo, ou ele quis repetir a cavadinha e falhou miseravelmente. E assim, não é porque ele é a estrela do time que ele não pode pegar banco uma vez, né? Se continuar jogando desse jeito, se continuar dando esses moles que ele deu ontem, o português vai puxar a orelha dele e eu não dou mais 2 jogos para ele sair do time, viu? Ainda mais depois que o Júnior Moraes começar a jogar, né? Espero que ele esteja aguardando esses gols para quinta-feira contra o Palmeiras, porque senão é capaz até do Jô tomar essa posição. O que vocês acham disso e o que vocês esperam do Corinthians daqui para frente também? É isso mesmo? O time tá na direção certa? Ou tem que tomar mais cuidado quando for enfrentar times como Palmeiras, Galo, Flamengo? Comentem aí. E falando no derby de quinta-feira, né, pelo estilo de jogo do Abel Ferreira, será aquele bem parecido com o do Carille de 2017, que começa a partida atacando, mordendo, buscando gol cedo para se segurar na defesa o resto do jogo inteiro? Será que isso não pode ser um problema para o estilo de jogo que Vitor Pereira propõe? Bom, quando questionado sobre isso na coletiva pós-jogo, o técnico respondeu que não vai mudar para linha baixa ou linha alta por causa do adversário. Ele quer buscar uma identidade fiel para o time e por isso não negocia uma mudança de postura em relação ao adversário que ele for enfrentar. Para ele é fundamental que o time jogue em linhas altas e tenha a bola para dar menos espaço e tempo para o adversário trabalhar. E claro que contra o Palmeiras talvez o time acabe recuando mais para a defesa do que ele realmente gosta, mas isso ele quer evitar ao máximo. E é aí sinceramente que tá meu medo, porque time ofensivo que joga com linhas altas é tudo que o Palmeiras mais ama. Fica ali atrás só esperando uma brecha, como quem não quer nada, e uma hora rouba a bola na defesa, faz a transição rápida pro ataque e pronto, faz o gol e mata o jogo. Daí seria igual foi contra o São Paulo, pressão o tempo todo, mas sem muitas chances de fazer o gol. Então espero que ele realmente estude mais esse Palmeiras do conterrâneo Abel, porque na época do Mancini foi exatamente assim. O time vinha embalado, né, tinha acabado de golear o Fluminense e aí foi inventar, né, de jogar pra cima do Palmeiras do mesmo jeito e simplesmente tomou 4. Enfim, eu realmente confio no que o Portuga decidir, mas eu confesso que fico com o pé atrás em relação a isso. E vocês, fiel, confiam no Portuga também? Ou tem que mudar o jeito de jogar para essa partida, porque senão pode dar ruim? Comentem aí.
Camisa 10 do Timão, o meio atacante William alcançou um título importante neste sábado. Segundo o levantamento feito pelo site Footstats, o jogador alcançou o título de maior driblador do futebol brasileiro nesse ano. Pois é, com apenas poucos meses de casa, o jogador já entrou para uma lista que representa muito bem o Brasil fora do país, como o país do futebol, da ginga, do molejo, do drible, né? Enfim. E nessa partida contra a Ponte, apesar de não ter saído com gol mais uma vez, o camisa 10 foi protagonista de uma assistência e 2 fintas, chegando a 28 dribles bem-sucedidos em apenas 8 partidas do Paulistão. Simplesmente uma média de mais de 3 dribles certos por partida. E até então, né, nessa lista tem aí o Dudu do Palmeiras, que não tem nem a metade destes números, o Lucas Braga do Santos, que tá bem mais embaixo, enfim, é como dizem nas transmissões, né, fiel? O William tem uma dinâmica da Premier League, joga num ritmo completamente diferente e acima de seus rivais. E assim, claro que gols e assistências são muito mais importantes do que somente dribles, e isso é a maior reclamação, entre aspas, da torcida em relação a ele. Porém, se for para pôr na ponta do lápis o tanto de jogadas e situações de gol que ele cria, daria para escrever um livro só com esses poucos meses de Corinthians, né, fiel? Espero que ele também consiga converter mais gols no futuro, mas por enquanto, se continuar assim, não tem do que reclamar do nosso camisa 10. Cada um tem o seu 10 que merece, vocês não acham? Prestes a assinar com o Corinthians, o atacante Júnior Moraes, de 34 para 35 anos, realizou exames médicos em São Paulo nesta semana e está por detalhes de ser anunciado pelo Timão. Na verdade, o jogador ainda está passando por uns processos burocráticos envolvendo a FIFA e o Shakhtar, que estão ali meio que impedindo ele de assinar o contrato, mas nada que a gente precise se preocupar. Enfim, o jogador chega ao Parque São Jorge para assinar um contrato inicial de apenas 3 meses, como manda o mecanismo da FIFA. Após isso, o Timão pretende fazer um novo contrato definitivo com Moraes de 1 temporada e meia até o final de 2023, certo? Bom, e quanto às questões salariais, os setoristas do clube ainda não conseguiram apurar com tanta certeza, mas pra frente eu acho que deve sair isso. Mas inicialmente, o atacante chega para receber um salário de R$500 mil por mês, e com isso o Corinthians não precisaria da ajuda da Taunsa para bancá-lo. Então, acredito que ainda antes desse clássico ele consiga sim ser anunciado, se tudo for resolvido até lá. Quanto à sua estreia, eu acredito que só deve vir mesmo após o fim do Paulistão no dia 3 de abril, porque ele vem aí se recuperando de uma cirurgia, né? Provavelmente vai passar um tempo para adaptar, para poder pegar o ritmo do futebol brasileiro, e até lá, né, vai demorar aí um certo tempo, ok? Depois de chegar ao Brasil e receber muitas sondagens de vários clubes daqui e do mundo, o meia Pedrinho ainda não definiu sobre qual clube irá jogar nessa temporada. Porém, algumas informações apontam que o meia e seu empresário Will Dantas não estariam tão interessados em voltar ao Brasil, e por isso só miram a Europa nesse momento. Tanto que a janela europeia só se abrirá daqui 3 meses, e durante esse tempo, ele fez um acordo com a diretoria para usar as instalações do CT Joaquim Grava a fim de manter o seu condicionamento físico. Porém, segundo uma outra informação, e dessa vez do setorista Thiago Salazar, e não descartando tudo isso que eu falei, o ex-camisa 10 é o único jogador brasileiro saindo da Ucrânia e da Rússia que está sim avaliando com carinho as interações de clubes aqui do Brasil. Os demais já avisaram a seus empresários que ir à Europa é a prioridade total. Mas assim, fiel, olhando com carinho ou não, o dinheiro é quem manda nessa parada. Não tem jeito, dificilmente o Pedrinho sairia da Ucrânia para voltar ao Brasil sabendo que perderia valorização no mercado, receberia menos grana e também, né, perderia a oportunidade de atuar em ligas como a Premier League, onde já surgiu o interesse de 2 equipes como o Wolverhampton, por exemplo. Então assim, a menos que essas conversas não evoluam, pode até ser que ele decida voltar, mas até lá é difícil saber se o Corinthians ainda vai querer. São escolhas, né, fiel? E aí, ainda acham que há uma chance dele ser convencido a voltar? E aí, ainda acham que há uma chance dele ser convencido a voltar? Ou só se der tudo errado lá fora? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!